Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Miller Gomes e hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história, um pouco daquilo que Deus fez, um pouco daquilo que Deus realizou na minha vida. Ainda bem cedo, meus avós eles foram até a cidade de Goianira. Na época, meus pais eles não tinham condição alguma de me criar. Então, meus avós me levaram para Araçu. A gente morava no interior de Goiás e eu cresci, eu fui instruído nos caminhos de Deus desde bem cedo. Todos os dias a minha rotina era ir para a igreja, ir para a escola. E dentro da igreja, o Senhor começou a me usar bem cedo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu recebi a primeira oportunidade para pregar a palavra de Deus. A partir daí, descobri de fato o que Deus queria fazer e o que Deus queria realizar na minha vida. Ainda bem cedo, meus avós eles recebiam convites para que eu pudesse estar nas igrejas da região, trazendo uma poderosa palavra. Continuei nos caminhos de Deus, só que com 7 anos de idade, eu perdi a minha mãe. A minha mãe, naquela época, usuária de drogas, teve complicações no coração. Ela fez uma cirurgia e não resistiu. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a me afastar dos caminhos de Deus. Eu comecei a parar de ir na igreja, eu comecei a desobedecer os meus avós. E foi exatamente nesse momento que o inferno ele começou a operar na minha vida. A única coisa que o inferno precisa para operar na vida de alguém é uma oportunidade, é uma brecha. E através dessa brecha ele começou a controlar a minha vida, a guiar os meus caminhos. Eu comecei a beber, comecei a usar drogas, eu comecei a viver, ir para longe dos caminhos de Deus e eu via cada vez mais a preocupação nos olhos dos meus avós, vendo o seu neto que foi criado nos caminhos de Deus, agora se perdendo e andando por outros caminhos. Foi exatamente nesse momento que eu entrei no crime. Já tinha começado a fumar maconha, já cheirava cocaína, já bebia e a cada vez eu me aproximava de pessoas que me aproximavam do caminho das trevas. Existem pessoas nas nossas vidas que é exatamente o céu que nos apresenta. Existem pessoas que são inseridas pelo céu na nossa história. Só que existem pessoas que o inferno usa para poder nos afastar dos caminhos de Deus. E eu aprendi que quem não soma, subtrai. Pessoas que não te aproximam de Deus, elas te afastam de Deus e te afastam da promessa que o céu estabeleceu para a sua vida e para a sua história. Com 18 anos de idade, eu fui preso pela primeira vez. Fui preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico e por corrupção de menores, porque haviam alguns menores que estavam presos ali comigo. Eu nunca tinha ido em uma cadeia, nunca tinha entrado dentro de uma cela. E ali dentro, na primeira vez, na minha primeira experiência, eu fiquei por 11 meses. Foram longos 11 meses. Foram meses terríveis, onde eu me afundava cada vez mais nas drogas, onde eu me afastava cada vez mais de Deus, eu não via mais esperança, eu não via mais perspectiva para a minha vida. Parece que eu estava num beco sem saída e não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr. Ali conheci bandidos, ali conheci criminosos de alta periculosidade, pessoas que me influenciaram cada vez mais a me afundar no submundo do crime. 11 meses depois eu fui liberado, recebi o alvará de soltura, só que eu saí pior do que eu entrei. Eu me tornei uma pessoa ainda mais pior, porque eu já estava com uma arma na cintura fazendo assaltos. Eu me lembro de que quando eu saí, eu já tinha uma casa para morar,
já tinha um bandido que naquela época era meu chefe, estava acima de mim, e ele disse, você vai morar nessa casa porque eu preciso de você ali. Só que quando eu saí do presídio, meus avós já estavam na porta do presídio. Já estavam me esperando porque eles acreditavam que eu tinha saída, eles acreditavam que eu tinha jeito, eles acreditavam, confiavam que Deus iria mudar a minha vida e a minha história. Eu não tive outra solução, eu não tive outro caminho, eu tive que ir para a casa deles. Só que mesmo morando com eles, eu me afundava cada vez mais no crime. Ali agora eu já estava gerenciando toda uma cidade. Eu já estava distribuindo drogas em toda uma cidade, em toda uma região. Eu usava uma tornozeleira eletrônica, naquela época eu era rastreado, eu era monitorado pela polícia. Fazia assaltos na região, mesmo sabendo que eu era monitorado. Chegou um dia que eu estava em casa, eu tinha acabado de fazer uso de entorpecentes com alguns amigos. Cheguei em casa, deitei no sofá, me lembro perfeitamente, estava assistindo um jogo, era o jogo da Eurocopa, e a campainha tocou. Eu morava com os meus avós, e quando a campainha tocou, minha avó foi até o portão de casa e falou, tem 2 homens te chamando. Quando eu saí lá fora, eles falaram, você é o Miller? Falei, sou. Falou assim, então você está preso. Falei, preso por quê? Eles disseram, você está de prisão domiciliar, você está fazendo a hora que você está saindo a hora que você quer, você está fazendo tudo que você quer, você está de prisão domiciliar, rapaz. E ele me perguntou, tem droga na casa? Eu falei, não. Tem arma na casa? Eu falei, também não. Ele falou, chama sua avó para ela ficar ciente que a gente vai te levar. Eu chamei, ela não saiu. Ele falou, toca a campainha. Quando eu toquei a campainha, eu saí correndo no meio dos 2. Eu me lembro que eu saí correndo, eu me evadi do local e o policial começou a correr atrás de mim. Quando eu virei a esquina, ele falou, Miller, deita, 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 eu vou atirar. Eu escutei o barulho do disparo e eu consegui entrar numa mata. Nessa mata, todo mundo de Araçu conhece essa história. Eu cortei a tornozeleira e joguei ela dentro de uma represa. Ali eu fugi para Senador Canedo, fiquei morando ali por alguns meses, ali em Senador Canedo, morando na casa de um dos maiores bandidos daquela região. E algum tempo depois eu voltei para Araçu. Quando eu voltei para Araçu, alguém me denunciou e eu me lembro que eu fui preso na sala de casa. A polícia militar me prendeu na sala de casa. Eu fui conduzido ao presídio de Araçu, aonde eu fiquei ali por 3 dias. Nesse presídio, nesses 3 dias que eu ali fiquei, foram dias terríveis. Foram dias bastante complicados. Na cela que eu estava, era a cela do castigo, e eu não poderia ficar de roupa ali. Eu ficava só com as partes íntimas. Por conta disso, eu tive pneumonia. Eu me lembro que eu fui conduzido para Goianira e quando eu fui conduzido para Goianira, eu tive muitos problemas nos meus pulmões. Eu contraí pneumonia dentro do presídio e dentro do presídio eu também contraí tuberculose. Esse período foi um período muito difícil porque uma série de detentos, uma série de reeducandos, uma série de presos que estavam ali comigo contraíram esse vírus e nós vimos a morte face a face. Chegou um tempo que eu tive que ficar isolado dos outros demais presos. E eu me lembro que chegou um preso até mim, um homem já com uma idade bastante avançada, e ele falou assim, Miller, você ainda não foi na audiência, e eu tenho uma ideia, se você quiser sair, só tem uma opção para você sair daqui. E eu falei, qual é essa opção? Ele falou assim, você vai chegar perante a juíza e você vai dizer para ela que precisa ir para uma clínica de reabilitação,
para uma clínica de tratamento, porque de lá você vai fugir. Se você não fizer isso, pode ter certeza que você vai ficar aqui por muito tempo. Você vai ficar aqui por muitos anos. E eu abracei essa ideia. Eu falei, quando eu chegar perante a juíza, eu vou pedir para ela que possa me colocar em uma clínica e de lá eu vou fugir. Porque eu não aguento mais ficar aqui. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu cheguei perante a juíza. Eu falei para ela, doutora, eu preciso de ajuda. Eu estou afundado nas drogas, eu estou afundado na cocaína e eu queria muito que a senhora me ajudasse. Queria que a senhora me levasse para uma clínica de reabilitação, para uma clínica de tratamento. Ela olhou para mim e falou assim, Miller, eu vou te dar essa oportunidade. Mas se você fugir, pode ter certeza que você vai voltar na minha mão. E se você voltar na minha mão, você vai sofrer as consequências por isso. Ela me mandou para uma clínica e quando eu cheguei na clínica, no outro dia eu fugi. No outro dia eu era um foragido e eu me lembro que eu fazia muitos assaltos com alguns amigos e eu lembro que a gente estava na casa de um amigo em um setor de Goiânia. A gente foi até outro setor aqui de Goiânia. Ali a gente realizou um assalto. A gente roubou um carro e quando a gente roubou esse carro, a gente colocou em outro setor para o carro esfriar. Para a polícia parar de procurar por algum tempo. A gente foi para a casa desse amigo, a gente bebeu, a gente usou drogas, a gente fez uso de muitos entorpecentes, de muitas bebidas. E um amigo muito drogado olhou para mim e falou, vamos lá buscar o carro. Eu falei, cara, se a gente for buscar o carro, com certeza a gente vai trombar com a polícia, a gente vai encontrar com a polícia. E ele falou, vamos. Eu falei, vamos. A gente estava tão drogado nesse dia, estávamos tão bêbados, tão embriagados, que a gente não olhou nem para um lado e nem para o outro. A gente simplesmente entrou no carro. Nós éramos 3. Eu me lembro que quando a gente entrou no carro, o rapaz que estava comigo, ele entrou no volante. Eu entrei no banco do passageiro. A gente não andou nem 100 metros. E a polícia já estava do nosso lado. Com as pistolas apontadas, com as armas apontadas, dando voz de prisão, falando, para. Nesse dia, diante de Deus, eu pensei, eu prefiro morrer do que voltar para a prisão. Eu me joguei do carro, me atirei do carro, com o carro ainda em movimento. Eu me lembro que a polícia começou a atirar na minha direção e eu comecei a pular muros. Eu comecei a pular muros e pulando muros. E de repente eu estava dentro de uma casa, eu lembro que era uma casa muito grande, tinha 2 carros na garagem, eu escondi embaixo desse carro. E eu escutei quando a polícia bateu no portão e o morador da casa, lá de dentro, ele gritou, não tem ninguém aqui. E eu fiquei mais em paz, eu fiquei mais tranquilo. Passou alguns minutos, eu não aguentei mais ficar embaixo daquele carro. Eu me lembro que eu sentei, como estou sentado aqui agora, tinha uma janela de blindex em cima de mim. E eu escutei uma voz bem baixinha dizer, ele está aqui, eu vi ele aqui. Eu vou abrir o portão e vocês pegam ele. Naquele momento eu olhei e os muros da casa eram muito altos. E mesmo assim eu consegui pular. Eu estava tão desesperado, a adrenalina que eu sentia naquele momento era tão grande, que eu passava por cercas elétricas, passava e não sentia nada. Eu me lembro que eu parei dentro de uma casa, nessa casa tinha uma despensa, e dentro dessa despensa eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se o Senhor realmente tem um plano na minha vida, se o Senhor realmente tem um plano na minha história, o Senhor vai me livrar daqui. Se o Senhor realmente me escolheu, porque quando eu era pequeno, o Senhor usou diversas pessoas para dizer que eu seria pregador da Tua palavra, que eu seria um profeta. E se o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor vai me dar o livramento, o Senhor não vai permitir que nada me aconteça.
Se nada me acontecer aqui, nesse dia, eu entrego a minha vida para o Senhor e eu não faço mais nada de errado. Eu me lembro que o dia foi amanhecendo, eu naquela despensa, e eu vi quando a luz acendeu, os meus pés estavam todos furados, os meus pés estavam todos cortados, daqueles cacos de vidros que as pessoas elas colocam em cima do muro. Eu não consegui pular o muro, e eu pedi à mulher para abrir o portão para que eu fugisse. Ela abriu o portão desesperada, com muito medo, e eu fugi. Eu lembro que eu fui para a casa de uma tia em Goianira, e ali eu continuei traficando, continuei vendendo drogas. Eu recebi nesse tempo um telefonema de um amigo, pedindo para que eu pudesse controlar, para que eu pudesse gerenciar todas as drogas dele. E no outro dia, eu já estava com quilos e quilos de droga dentro da minha casa. Eu já havia me esquecido da promessa que eu havia feito a Deus. Eu não me lembrava mais da promessa que eu havia feito a Deus. E foi nesse momento que eu me lembro que eu fui até uma cidade, fui até um setor específico, e ali nesse setor, meu intuito era acabar com a vida de alguém. Nesse setor, nesse local, na cidade de Goianira, eu disparei diversas vezes contra um rapaz. Eu disparei diversas vezes contra ele, entrei no carro, tinha um rapaz comigo, um rapaz que eu o influenciei a participar dessa situação. Quando a gente entrou no carro, estávamos nos evadindo do local, nos deparamos com a polícia. Na GO 070, que liga Goianira a Goiânia, a gente foi perseguido. Na GO 070, a polícia ela começou a disparar na nossa direção para que a gente parasse o carro. Mas a gente não respeitou a ordem da polícia. A gente não respeitou a ordem dos policiais. Ali, a gente entrou no setor Paineiras. Quando a gente entrou no setor Paineiras, o rapaz que estava comigo foi alvejado. Ele continuou dirigindo mesmo alvejado, e no setor Fonte das Águas 2, a gente bateu o carro. Na rua que a gente bateu o carro, não tinha nenhum poste de luz sequer. Era uma rua de total escuridão, não tinha luz, não tinha nada. Naquele momento eu senti que eu iria morrer. Eu senti que eu não tinha mais uma chance. Naquele momento eu sabia da promessa que eu havia feito há poucos dias atrás, e eu sabia que eu não a havia cumprido. Eu sabia que Deus era amor, mas que Deus também era fogo consumidor. E eu pensei que naquele momento a minha vida iria ser consumida. Eu enfrentei uma opressão tão grande naquele momento, o soldado implorando o tenente para me matar, para acabar com a minha vida, que eu não consegui nem orar. Eu me lembro que eu fui desmaiado por 3 vezes. Colocavam um saco na minha cabeça, depois tiravam, depois colocavam de novo, para me falar aonde eu tinha dispensado o revólver. Eu lembro que quando eu acordei, depois de alguns desmaios, tinha um Onix branco e uma mulher informando aonde eu tinha jogado o revólver, porque ela tinha visto. Eu me lembro que eu não fui morto naquele dia, porque o tenente da operação, o comandante da operação, ele era crente. Ele servia a Deus, e por isso ele não permitiu que a minha vida fosse ceifada naquele dia. Eu fui conduzido até o presídio de Goianira, e ali fiquei por 2 anos e 2 meses. Dentro do presídio de Goianira, eu me tornei membro de uma facção. Eu virei membro de uma facção. Dentro do presídio de Goianira, eu fiz um pacto de sangue com um bruxo do candomblé. Ali dentro do presídio de Goianira eu via a minha vida cada vez mais longe dos caminhos de Deus, longe das promessas de Deus. Só que ali
eu tive encontro com Deus. Eu aprendi que nos piores lugares a gente tem as melhores experiências. Eu lembro de Moisés. Moisés, ele nasce em um tempo difícil. O faraó percebe que o povo estava crescendo demais e com o intuito de acabar com o crescimento daquele povo, ele libera um decreto para que todo menino, para que toda criança do sexo masculino que nascesse fosse morta. E é justamente nesse momento, é justamente nesse período que Moisés nasce. Toda vez que o inferno percebe que alguém carrega consigo uma grande promessa, ele vai liberar decretos. Decretos com o intuito de que a promessa não se cumpra na vida das pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Dentro do presídio eu tive diversas experiências terríveis, experiências ruins. Eu lembro que todas as vezes que a gente ia ser revistado, que ia ter revista no presídio, a gente era arrancado da cela com uma total opressão. Era bombas, era bala de borracha, era borrachadas, cacetadas. A gente ficava nu dentro do pátio, esperando que a polícia revistasse a cela, e ali a gente era muito oprimido. Só que eu procurei isso com as minhas próprias mãos. Eu nunca fui influenciado por ninguém, porque eu permiti que as pessoas me direcionassem para esse caminho. Eu tinha tudo para ser diferente, porque meus avós me criaram em um lar cristão, só que eu não fui. Eu fiz as minhas escolhas. Eu fiz as escolhas erradas e era um tempo em que eu odiava, eu detestava a polícia. Para mim eles eram meus inimigos, só que hoje eu percebo, quando eu olho para trás, eu tenho vergonha da pessoa que um dia eu fui. Quando eu olho para trás, eu tenho vergonha daquilo que eu já fiz. E eu percebo que o intuito da polícia é proteger a sociedade. A gente, quando está em um mundo como esse, a gente carrega conosco, dentro de nós, uma malignidade tão grande dentro de nossos corações, que pensamos que todo mundo é errado, mas que nós estamos corretos. Que pensamos que todo mundo faz o mal e nós fazemos o bem. E é justamente isso que o inferno quer fazer com os nossos jovens. O inferno, ele quer cegar os nossos jovens. O inferno, ele tem usado as drogas, a prostituição, tem usado inúmeras ferramentas para poder afastar os nossos filhos, para poder afastar as nossas crianças, para poder afastar pessoas do caminho de Deus. E foi justamente isso que aconteceu na minha vida. No presídio tinha dias que eu não tinha nada para comer. Ali dentro eu conhecia a fome. Ali muitos dizem, e eu concordo muito com essa frase, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Eu fiquei num presídio onde a gente tinha apenas 2 horas de banho de sol por dia. A gente ficava 22 horas dentro da cela e 2 horas a gente tinha de banho de sol. Eu fiquei num presídio em celas onde eram celas para 12 pessoas, onde tinha 40 presos. Eu já fiquei em celas onde a gente tinha que revezar para poder dormir. Era tanta gente que não tinha espaço para ficar todo mundo deitado. Alguns dormiam até 4 horas da manhã e depois das 4 outros dormiam, para assim todo mundo dormir, para todo mundo tentar descansar. Ali eu comi verdadeiramente o pão que o diabo amassou. Porque o diabo é assim, ele te usa, te usa, te usa, te usa, e quando você não tem mais valor, ele te joga no lixo. Só que Deus, ele te tira do lixo, ele te arranca do lixo para poder te usar. Quando eu estava vivendo essa fase terrível da minha vida, a maioria dos meus familiares diziam que eu não tinha mais jeito, que eu não tinha mais solução. Eu sou uma pessoa que nunca gostei de falar sobre o meu testemunho, com medo daquilo que as pessoas iam dizer a respeito disso. Porque a gente prega o amor,
a gente prega o perdão, a gente prega a salvação, só que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja hoje, elas não acreditam que uma pessoa que era como eu era, poderia ser salvo. A gente é pessoas que na maioria dos momentos das nossas vidas, nós somos hipócritas. Porque nós vemos alguém passando no jornal e nós o condenamos falando, aqui no Brasil devia ter pena de morte, aqui no Brasil deveria ter cadeira elétrica, porque nós achamos que somos capazes de julgar e capazes de condenar as pessoas pelos atos que elas fazem. E é justamente por isso que Deus ele permite que muitas pessoas tenham filhos no estado que eu estive, na situação que eu estive, para poder amar, para poder perdoar e para perceber que Deus ele muda histórias. Quando eu estava dentro do presídio, um pastor de tal denominação, ele olhou para mim e falou assim, Miller, não desista. A maior qualidade de um vencedor é nunca desistir. Essas palavras eu carrego comigo até hoje. Ali dentro do presídio, semanalmente, iam pastores ali para pregar para a gente, só que na maioria das vezes entrava no ouvido e saía pelo outro. Só que eu aprendi que um homem, quando ele tem um encontro com Deus, ele nunca mais anda da mesma forma, ele nunca mais anda da mesma maneira, ele nunca mais vive a vida que ele levava. Eu me lembro que eu estava dentro da cela e todos os dias que tinha cocaína eu cheirava. Eu havia me tornado servo da cocaína. Eu havia me tornado escravo da cocaína. Por tantas vezes eu entupia o meu nariz de cocaína para poder esquecer das coisas lá fora, para poder esquecer de tudo. Só que quando a cocaína acabava, a depressão ela sempre chegava. Quando a droga acabava, a depressão sempre se manifestava. E eu fui uma pessoa que por muitos anos que eu fiquei ali naquele lugar, eu lutei contra a depressão, eu lutei contra o suicídio, porque todas as vezes o diabo falava, se mata, tira a sua vida, ninguém te ama. O inimigo sempre vai mentir para você. Eu não sei de onde você está me assistindo, eu não sei de onde você está me vendo, mas eu tenho certeza que o inferno já mentiu para você inúmeras vezes. Ele já mentiu para você diversas vezes, falando que ninguém te amava, que ninguém se importava com você, falando que você não tinha mais jeito, não tinha mais solução, e talvez ele falou para você colocar um fim nesse sofrimento, falando para que você pudesse tirar a sua própria vida, e foi exatamente isso que ele fez comigo. Teve um dia que eu me lembro perfeitamente o horário, eu tinha celular quando eu estava na cela, eram 4 horas da manhã, o diabo se apresentou e falou comigo, mandando que eu tirasse a minha vida, mandando que eu colocasse um fim na minha vida. Ele falou sobre a minha mãe, falou sobre o meu irmão, falou sobre meus familiares, meus tios e irmãos da minha mãe. Ambos foram assassinados. A minha mãe, eu perdi a minha mãe, eu tinha 7 anos de idade. A minha mãe, ela era usuária de drogas e ela foi fazer uma cirurgia no coração e ela não resistiu. E infelizmente, quando eu ainda era uma criança, ela veio a óbito. Infelizmente, foi essas armas que ele usou. E eu até acreditei no papo dele. Eu caí no papo dele quando eu peguei uma corda para me enforcar. Passei um tempo procurando. Quando eu encontrei um rapaz muito mais drogado que eu, olhou para mim e disse, não faz isso. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua história. Eu fiquei das 4 horas da manhã até as 8 horas da noite chorando. E eu dizia para Deus, Senhor, se o Senhor realmente tem um plano na minha vida, o Senhor vai usar alguém para falar comigo. O Senhor vai usar um vaso para falar comigo. E eu pensei que se Deus de fato fosse usar alguém, Deus usaria um dos pastores que iam ali naquele presídio semanalmente. Só que teve um dia, já estava escurecendo, o sol já estava se pondo, e eu ouvi alguém pregando a palavra. Quando eu olhei pelas grades da cela, eu vi um agente penitenciário.
Eu vi alguém com a pistola na cintura, fardado. Ele olhou para mim e falou assim: Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida e Deus vai mudar a sua história. Eu agarrei aquelas palavras. Eu fui batizado em uma facção dentro de uma cela. Só que dentro de uma cela eu fui batizado nas águas. Dentro de uma cela eu fui batizado pelo Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu falei em línguas estranhas. A primeira vez que eu fui alcançado pelo poder do Espírito Santo foi dentro de uma cela. Deus resolveu me encontrar dentro de uma cela. No pior momento da minha vida, eu vivi a maior experiência que eu tenho para contar, que eu tenho para dizer. Eu me lembro que eu havia sido preso por uma tentativa de homicídio. Eu havia sido preso por uma tentativa de homicídio, tinha disparado diversas vezes contra esse rapaz que eu disse agora há pouco, ele não morreu. E eu fui a um júri popular, o júri popular que eu era para ser condenado a 20 anos. Eu me lembro que na madrugada eu perdi o sono. O júri era 9 horas da manhã e na madrugada eu perdi o sono. Quando eu liguei a TV, estava passando um programa de TV. E nesse programa de TV tinha uma cantora. Ela cantava aquele hino: Deus ainda realiza sonhos. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até ela, mas naquele momento a cantora Elaine Martins, ela estava cantando em uma igreja, eu estava dentro de uma cela. Ela falou assim: tem um rapaz que está me assistindo. Era madrugada e ela disse: ele está dentro da cela. Ela falou: meu filho, não desista. Amanhã você vai a uma audiência, amanhã você vai ser julgado. Você será condenado, mas a sua pena vai cair pela metade, amanhã mesmo você será livre desse local. Eu coloquei essas palavras dentro do meu coração, eu agarrei tudo que ela tinha me falado. Eu fui para o júri popular, onde o promotor, ele tentava me condenar a mais de 20 anos de prisão, e Deus se manifestando usando meu advogado. Eu me lembro que tinha o júri, e por um voto eu não fui absolvido, eu fui condenado. Eu me lembro que a juíza mandou me buscar na cela para que eu acompanhasse a minha condenação. E da mesma forma que Deus usou ela para dizer, aconteceu. Eu fui condenado a 8 anos de prisão, mas por alguns fatores a minha pena caiu pela metade. Caiu para 4 anos de prisão. E ela falou que se eu não estivesse preso por outro motivo, que eu fosse liberado imediatamente. E assim como ela profetizou, da mesma maneira aconteceu. Esse agente penitenciário que pregou para mim hoje é meu amigo. Nós já fomos para o Maranhão juntos, ganhamos almas ali. Fomos para o Tocantins juntos. Nós passamos por inúmeras cidades e almas se renderam a Jesus. Os policiais que me prendiam hoje, eles me ligam. Eles falam: Pastor Miller, tem como se orar por mim? Eu estou precisando de uma oração para mostrar que quando Deus ele visita alguém, a pessoa nunca mais ela anda da mesma maneira. Ela nunca mais vive do mesmo jeito. Hoje, para a honra e para a glória de Deus, eu sou pastor itinerante, congrego na Assembleia de Deus Ministério Fama e tenho passado por inúmeros locais. Já preguei em quase todos os estados do país e por onde eu vou eu vejo pessoas que eram como eu era. Pessoas que são como um dia eu já fui, se rendendo a Cristo. E inúmeras almas têm sido salvas, inúmeras pessoas têm sido alcançadas. Eu aprendi que Deus ele salva, Deus transforma, Deus cura e Deus liberta. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu aprendi que não existe rota de fuga, porque eu já tentei fugir por muitas vezes e não consegui. Eu já tentei escapar da promessa que o céu havia estabelecido para mim, mas eu não consegui fugir. Eu aprendi que para quem foi chamado,
não existe rota de fuga. Não tem para onde fugir. Não tem para onde escapar. Não tem para onde correr. Eu aprendi que quem é escolhido não tem direito de escolha. Talvez você está aí. Talvez você está fugindo daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Talvez você está tentando correr. Só que você está só quebrando a sua cara. Você vai perceber dia após dia que não tem como fugir daquilo que o céu estabeleceu para a sua vida e para a sua história. Você já ouviu falar sobre o livre-arbítrio? É para todo mundo, não é? Só que você lembra quando você pediu a sua mãe para fazer alguma coisa ou para ir em tal local e ela olhou para você e disse, você não é todo mundo. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu aprendi através de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei e de muitas coisas que eu vejo acontecer na vida de outras demais pessoas, que quem é escolhido não tem direito de escolha. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Hoje, Deus tem me usado de uma maneira extraordinária. Tenho sido ferramenta nas mãos de Deus para que vidas, para que pessoas sejam alcançadas. E é justamente isso que Deus quer fazer na sua história. É justamente isso que Deus quer fazer. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Talvez tenha alguém improvável dentro da tua casa. Talvez tenha alguém improvável no meio da sua família, no meio do seu elo, do seu parentelo, que todo mundo olha e diz que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Só que o céu está dizendo hoje para alguém que não importa o que as pessoas têm dito. O que importa é aquilo que o céu já liberou ao seu respeito. As pessoas, elas mudam de opinião a toda hora. Hoje as pessoas, elas vão pensar algo sobre você e talvez amanhã a opinião delas vai ser totalmente diferente. Só que Deus é imutável. Deus, ele não muda. A opinião de Deus para você é sempre a mesma. A promessa continua sendo a mesma. O propósito continua sendo o mesmo. Deus nunca vai mudar o pensamento dele em relação a você. Porque aquilo que Deus pensa sobre você já foi formado antes que você nascesse. Deus já tem uma opinião formada ao seu respeito. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua história. E saiba de uma coisa, não há nada que Deus não possa mudar. Não há nenhum quadro que Deus não possa reverter. Deus operou milagres e continua operando. Deus fez e continua fazendo. E nada é impossível para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Eu tenho certeza e profetizo sobre a sua vida que aquilo que você espera, que o milagre que você precisa, que a libertação, que a atuação que você necessita, com certeza vai acontecer. Atualmente, Deus tem feito coisas grandiosas na minha história. Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos, Deus mudou completamente a minha história. Hoje, no dia de hoje, a minha esposa está grávida de 6 meses. Daqui a pouco a nossa filha vai nascer e Deus, ele tem feito coisas extraordinárias. Por onde eu tenho ido, Deus, ele tem se manifestado. Da mesma forma que Deus, ele fez com Abraão, Deus tem feito comigo, porque Deus disse para Abraão, aonde tu pisar, abençoado será, e onde você tocar, abençoado será. E é justamente isso que Deus tem acontecido. Se você quiser que eu esteja testificando sobre meu testemunho na sua igreja, na sua denominação, o contato vai estar abaixo. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem em paz e continuem orando por mim.